Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre bases de poder, mas antes de explicar sobre essa teoria, eu queria explicar para vocês qual é o conceito de poder que eu estou trabalhando aqui. Poder do latim vem da palavra potere, que quer dizer capacidade de. Então eu estou usando a palavra poder como a capacidade de influência que uma pessoa pode ter diante de outras pessoas. Como eu vou estar falando para o mundo corporativo, estou me referindo especialmente a pessoas que têm uma capacidade de liderança dentro da empresa. Tradicionalmente, as pessoas entendem que essa capacidade de influenciar o outro, ela tem alguma base, ela se baseia em alguma coisa. Nós temos algumas teorias que explicam como uma pessoa pode exercer influência sobre as demais pessoas, e aí isso se chama bases de poder, ou seja, no que a pessoa se baseia para conseguir influenciar o comportamento dos outros. Tradicionalmente, nós trabalhamos com 7 bases de poder. São elas: poder coercitivo ou de punição, poder de conexão, poder da informação, o poder do especialista, o poder legítimo, poder de referência e poder de recompensa. Antes de explicar rapidamente cada uma dessas bases, eu gostaria de dizer que os autores concordam que nenhuma delas tem em si algo de bom ou ruim. Vai depender muito de como essa base é aplicada no dia a dia. Então, a gente entende o poder como algo que pode ser bom, pode ser praticado para o bem, ou pode ser utilizado de uma maneira negativa, de um jeito obscuro. Então, a minha abordagem aqui vai ser falar sobre bases de poder utilizadas de uma maneira correta, de uma maneira que possa realmente influenciar positivamente o comportamento das pessoas. Bom, vamos falar do poder coercitivo ou poder punitivo. Seguramente esse poder, até pelo próprio nome que ele tem, ele talvez seja um dos poderes mais polêmicos. Mas o que se trata o poder coercitivo ou punitivo? Ele trata da capacidade que o gestor pode ter de gerar alguma consequência quando as pessoas têm um comportamento ou um desempenho diferente daquilo que tinha sido acordado ou que tinha sido solicitado. Então, a palavra coercitiva, ela remete a coisas muito ruins, a coisas proibidas, a coisas que não deveriam acontecer. Talvez realmente a gente devesse escolher uma outra palavra para representar esse poder. De forma geral, se a gente entendê-lo como algo positivo, a gente pode imaginar que ele deveria ser utilizado quando você já tentou de outras maneiras fazer com que alguém deixe de ter um comportamento inadequado, mas essa pessoa mantém esse comportamento, apesar de você já ter falado, ter tentado conscientizar, e aí sim você precisa gerar uma consequência mais concreta para que essa pessoa de fato perceba que aquele tipo de comportamento ou desempenho ele não é mais tolerado. Obviamente que essas consequências elas devem ser feitas dentro de um rigor de responsabilidade, de uma maneira respeitosa. Então eu posso gerar consequências para as pessoas de uma maneira em que eu não coloque essa pessoa exposta a uma situação constrangedora, e aí a gente tem inclusive algumas bases de poder que são legais, previstas legalmente, como por exemplo uma advertência por escrito, ou algumas consequências que não são previstas legalmente, mas são socialmente aceitas. Quando eu chamo um colaborador, por exemplo, e dou para ele um feedback de melhoria, que é dado de uma maneira honesta, de uma maneira direta, mas de uma maneira respeitosa. E que eu espero que esse feedback gere um incômodo na pessoa, suficiente para mobilizá-la para mudar. Então, esses são exemplos do uso adequado do poder coercitivo. Vamos para o segundo, que é o poder de conexão. Esse também é um poder bastante polêmico. Muitas pessoas têm uma visão muito negativa do uso desse poder, porque ele se refere ao exercício do poder baseado nas conexões que você possui. Então muita gente interpreta isso como algo
ruim, porque dependeria de você estar usando muita política para conseguir as coisas. Bom, eu queria dar uma outra abordagem, como eu já expliquei, e queria lembrar para vocês que o ser humano é um ser político. Isso faz parte da natureza do ser humano. E queria dar um exemplo de uma pessoa que notoriamente todo mundo sabe, embora talvez não tivessem consciência, que usava muito poder de conexão para uma coisa positiva, que era a Madre Teresa de Calcutá. Se vocês se recordarem da maioria das fotos da Madre Teresa de Calcutá, quando ela não estava ao lado de uma pessoa carente, de uma pessoa doente, ela estava ao lado de pessoas com muita autoridade, presidentes, reis, rainhas, princesas, e ela usava essas pessoas que tinham mais condições, mais poder que ela, para conseguir recursos para sua obra. Então, ela usava o poder de conexão, o seu network, para conseguir, então, beneficiar uma população extremamente carente. Isso pode ser usado por qualquer pessoa e é importante as pessoas entenderem que sem network, sem poder de relacionamento, e isso não quer dizer necessariamente você ser puxa-saco, você ser falso, é você ter bons relacionamentos dentro da organização, você não vai ter uma grande capacidade de realizar seus projetos. Eu vou tratar do poder da informação e o poder do especialista juntos, porque eles são muito parecidos. Nos dois casos, a base do poder, o que a pessoa utiliza para conseguir exercer influência sobre as pessoas, é o seu conhecimento. A única diferença é que o poder da informação, o conhecimento da pessoa, são conhecimentos importantes para aquelas pessoas que convivem com ela, mas são informações gerais, informações antecipadas e não informações técnicas. Já o especialista, a base do poder dele é que ele detém um conhecimento técnico sobre aquilo que precisa ser feito. Então, essas características de ter um conhecimento geral, um conhecimento cultural, um conhecimento antecipado ou um conhecimento de informação, faz com que as pessoas atribuam uma autoridade para essas pessoas que detêm essa informação. Agora, falando sobre o poder legítimo. Esse nome também confunde muitas pessoas, porque normalmente as pessoas, quando você pergunta o que é uma pessoa que tem um poder legítimo, eles vão dizer, é uma pessoa que o grupo legitima ele na posição de liderança. E quando os autores descreveram essas bases de poder, não foi com essa conotação que eles usaram a palavra de legítimo. Eles quiseram dizer que essas pessoas que têm o poder legítimo estão legitimadas a ter o poder pelo cargo, pela função que elas exercem dentro da empresa. Então, um diretor dentro da empresa está legitimado pela organização a exercer uma influência sobre as pessoas. Um prefeito, um juiz, eles legitimamente foram autorizados a exercer um poder na sociedade. Então, o poder legítimo é baseado na função que você ocupa. E, mais uma vez, esse poder pode ser muito bem empregado para o benefício das pessoas, para o crescimento da organização ou da comunidade. O poder de recompensa, o último poder, ele está atribuído àquelas pessoas que conseguem influenciar outras, porque conseguem proporcionar para essas pessoas algo que elas desejam. Então, ela tem a capacidade de gerar consequências positivas para aquelas pessoas que acabam fazendo aquilo que ele deseja. Mais uma vez, esse também é um poder polêmico, mas dando o caráter positivo dessa base de poder, é aquela pessoa que tem condições de oferecer para as demais algo que as pessoas precisam e, de fato, possuem uma meritocracia, enxergam como algumas pessoas como merecedoras de receber esse reconhecimento. É importante também a gente lembrar que essa recompensa, ela não necessariamente ela é material. Ela pode ser um reconhecimento pelas atribuições, pela contribuição que as pessoas conseguiram diante daquilo que tinha sido combinado. Poder de referência. Esse sim é o poder atribuído às pessoas que são consideradas uma referência para os demais. Independente se ele tem conhecimento técnico, independente se ele tem cargo.
Geralmente as pessoas atribuem a referência, o poder de referência ao comportamento, às atitudes da pessoa que detém esse tipo de poder. Então ele tem alguns tipos de comportamento ou uma atitude que faz com que as pessoas o admirem. Esse é o poder de referência e é considerado um dos poderes mais influenciadores, porque de fato são inerentes à pessoa que o detém. Bem, nós poderíamos falar bastante sobre todas essas bases de poder ainda, até porque elas são bastante polêmicas, elas possuem vários preconceitos por trás delas e de fato todas elas apresentam um lado obscuro, um lado perigoso, mas a gente vai deixar essa conversa para um outro momento. O que eu gostaria de encerrar a nossa reflexão? Julga-se que um gestor que possua todas essas bases, a capacidade de utilizar todas elas de uma maneira deliberada e no momento adequado, da forma adequada, é um gestor mais completo. Ele tem todas as ferramentas na caixa de ferramenta dele. Então ele pode se deparar com alguma situação em que uma dessas bases de poder elas serão necessárias para que ele possa fazer um bom exercício da sua liderança. Então, faça bom proveito. Até mais.